Nós estamos aí nessa programação intensa e ontem nós começamos a trabalhar bem cedo, eu já estava acordada às 6 horas da manhã e terminamos aqui a nossa programação às 9 da noite, né? Intercalando também com o horário nacional e o horário local. E aqui a gente deu o nosso nome, deu o nosso show e a gente continua aqui porque a nossa equipe é extremamente competente, né, Adilson? É verdade, Angelita. Inclusive, a gente quer agradecer mais uma vez o doutor Ricardo Pianta, que já está aqui conosco, o nosso comentarista, que deu show também, né? Vi muitos comentários favoráveis ali. Afinal de contas, já tem uma trajetória bem extensa também fazendo esse trabalho, né? Grande Pianta, bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Adilson, olá, Angelita, todos os telespectadores da TV Meridional. Isso mostra que o nosso trabalho não é baseado em pesquisas eleitorais, né? Porque se fosse baseado em pesquisas eleitorais, nem com a margem de erro a gente acertaria tanto. As né? margens, falando em margem de erro, ontem, olha, chama a atenção o seguinte, eu acho que no país tem que haver algo relacionado a explicações a ser dadas por esses institutos. Não é possível que vai passar impune isso e que não vai ser discutido, porque influencia muito. Eu vou pedir uma correção e nós temos que mudar essa fala. São empresas de pesquisa. Quando você fala a palavra instituto, você cria, na própria semântica da palavra, uma coisa de valores, de critérios. Não, são empresas que vendem pesquisas e que ela vende o resultado. Quem compra alguma coisa, compra alguma coisa. Então, nós temos que parar com essa situação, com esse negócio de um instituto de pesquisa, porque não, são empresas de pesquisa que vendem um serviço e esse serviço não tem um padrão, não tem um parâmetro. Estatística é a forma matemática de você provar alguma coisa. Isso daí é o princípio básico da estatística. E eles provam o que eles bem querem e criam a metodologia que eles bem entendem que seja a melhor para ser vendida para aquele momento. Então, enquanto nós não legislarmos numa situação de criarmos um padrão para que essas pesquisas possam aferir de forma legal, um exemplo clássico, para você colocar, vamos lembrar da época das vacinas, para você colocar uma vacina no mercado, você não tem critérios que a vigilância sanitária exige para as pesquisas? A pesquisa eleitoral ela vai ter que seguir um parâmetro e um perfil. Por quê? Porque a forma como ela está sendo feita não retrata mais o que de fato vai ser a vontade da população. E a gente estava até falando também, o senhor comentou ontem nos bastidores, a questão do quê? Os perfis das pessoas que foram entrevistadas para esse resultado. Então, necessariamente, a gente não sabe qual é o público que foi entrevistado para que haja, então, os resultados que foram divulgados e o que realmente foi o resultado das urnas ontem. Eu fico imaginando, se eu fosse o Bagatoli como candidato, na segunda semana de campanha ele já teria abandonado. Não teria investido na própria campanha se ele não acreditasse de fato nele e soubesse o que ele estaria de fato fazendo. Se ele fosse se basear por pesquisas, ele era o quarto, o quinto. Eu vou um pouco mais adiante, Pianta. Eu insisto, essas empresas de pesquisas que se intitulam institutos de pesquisa e que são credenciados pela grande mídia, precisam dar explicações. Esse eu acredito que é o primeiro ponto. Que não dá para continuar mais aceitando, porque as pesquisas, elas influenciam de alguma forma, sim, no resultado de uma eleição. E o outro ponto é o seguinte, a gente também não pode criminalizar o termo pesquisa, porque as pesquisas, elas são necessárias e funcionam sim. Exemplo, você acabou de dar um exemplo aqui para nós, Pianta. O Jaime Bagatoli, ele esteve aqui no programa, deu entrevista para nós e ele saiu aqui dizendo o seguinte: eu vou ser senador por Rondônia. Vocês anotem isso. E sabe por que ele disse isso, Pianta, Angelita? Vocês sabem por quê? Você tem uma noção? Por que eu estou afirmando que ele falou isso com muita consistência? Você sabe qual era o embasamento dele? Rua. Você sabe, Angelita? Pesquisa séria feita pelo próprio partido. Porque eles também têm os institutos que trabalham com o interesse deles. E quando ele compra uma pesquisa, porque a pesquisa é comprada, não é porque ele comprou que ele quer o resultado específico, é porque existe um custo para ser realizado. Ele quer o resultado
real, ele quer saber realmente a realidade do momento. E, muito provavelmente, as pesquisas internas davam essa devida condição para que ele afirmasse com tanta precisão. E depois as urnas consolidaram isso. Olha, o parlamento agora vem com uma leva muito forte da direita, inclusive de candidatos que as pesquisas apontavam que nem seriam eleitos. Se agora o nosso Congresso, Pianta, na próxima legislação aí, né, na próxima legislatura, não também se posicionar com relação à avaliação dessas pesquisas que estão sendo colocadas da forma que estão sendo, vai ficar difícil a gente continuar. Até porque você falou assim que o candidato abandonaria a campanha. Você sabe que tem aqueles que nem conseguem a aprovação para fazer uma campanha e para sair candidatos, porque são feitas as pesquisas e aquele que está melhor colocado, consequentemente, os partidos vão dar vaga e vão investir mais na campanha dos mesmos. Você tem números sobre a apuração de ontem? Pois sim, Angelita. Eu tentei pessoalmente falar com a equipe do Bagatoli desde ontem, né, e hoje, logo cedo, pela manhã toda, tentando que ele mandasse um vídeo, fizesse uma entrevista aqui via Zoom, já que ele mora em Vilhena, está no Cone Sul, e a assessoria me respondeu o quê? Angelita, nós estamos tentando, porque ele está nas ruas agradecendo voto a voto. Então, assim, realmente... Ele está com um método analógico, ele está ali no tete a tete, né, Angelita? O que você falou é exatamente o que está acontecendo. Ele está nas ruas agradecendo os votos e assim que ele tiver disponibilidade, ele vai ou ser entrevistado via Zoom, ou ele vai vir aqui no nosso estúdio, ou ainda mandar um vídeo para que a gente possa divulgar do agradecimento dos votos que ele recebeu aqui em Rondônia. Perfeito. Bom, vamos continuar repercutindo aqui os números. Penta, você está com o número de presidente? Se você tiver presidente, só para a gente rapidamente dar uma pincelada, porque a gente tocou no assunto de pesquisa e é importante também trazer, porque para o cenário nacional as pesquisas também, olha, vou te contar uma coisa, parece-me que virou moda, porque 2018 foi nessa toada, 2020 também com essa pegada, esse ano teve um fato novo. Eu não ouvi falar em pesquisa de boca de urna, que todas as eleições são divulgadas ali minutos antes de começar a apuração. Por que que as grandes empresas de comunicação que pagam essas pesquisas justamente para sair na frente na informação, este ano especificamente não publicaram essas pesquisas de boca de urna? São Paulo também foi uma outra região que os números ficaram muito aquém do que foi publicado. Pedro, tem os números aí para presidente da República? Como é que ficou fechado? Fechado, Lula com 48,43%, Jair Bolsonaro com 43,20%. Se nós pegarmos o que tínhamos nos institutos de pesquisa, era uma diferença de 16 pontos, 14 pontos. O melhor cenário foi 12 pontos, exceto pela Brasmarket, que colocava esse número inverso, Bolsonaro à frente de Lula. Mas aqui a gente Você teve dois institutos, instituto não, uma empresa de pesquisa, né? Acho que era o Big Data e o Brasmarket. E o Paraná Pesquisas um pouco menos que Datafolha. Proporcionalmente, quem mais acertou com a realidade foi o Paraná Pesquisas, que dava eles mais próximos. Uma margem um pouco mais apertada, mas mesmo assim ficou bem fora. Bem fora. Perfeito. Bom, aqui Lula com 48,43% e Bolsonaro com 43,20%. Quando a gente vem para Rondônia, olha a diferença. Isso aqui bateu muito com o que nós prevíamos, né? O Jair Bolsonaro com 64,36%, só colocando aqui, ó, para as pessoas verem, isso aqui em Rondônia. Jair Bolsonaro fez 64,36% e Lula 28,98%. Vale salientar que o único estado onde o Bolsonaro ganhou em todos os municípios foi em Rondônia. Rondônia foi bolsonarista, é bolsonarista. A exemplo também da corrida ao executivo do estado, que dois candidatos que têm a mesma linha de pensamento, né, e inclusive tem o apoio relativo do presidente da República, um com o próprio partido do presidente, outro porque foi eleito no partido do presidente no primeiro mandato,
tem a mesma linha. Então, basicamente, se você soma os dois candidatos aqui no estado, você vai acabar tendo muito próximo do que foi a votação do presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, aqui. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Aqui em Rondônia, com esses números aí explicitados, como é que você acredita que esses dois candidatos que vão agora para essa nova eleição vai se posicionar nos próximos momentos? Nós temos o grande trunfo será o apoio de Léo Moraes, o terceiro mais votado, ou a articulação pode ser mais focada naquele outro candidato, que talvez seria um dos mais votados também, que é o candidato à abstenção nulo-branco, que chegou a um número expressivo aqui em Rondônia. Rondônia teve 24% de abstenção. E se nós for pegarmos a média nacional, foi de 20%. Então, Rondônia teve uma abstenção maior do que o cenário nacional. Aí foi de 20%. soma-se a nulos e brancos, chegou a quase 35%. 35%. Foi o que a gente comentou também nos bastidores, essa questão de trazer esses eleitores que não foram às urnas para que realmente pudesse, talvez, mudar o cenário no segundo turno, né? Tanto para o governo quanto para a presidência. Então, fica também essa incógnita, né, Bianca? E teoricamente, né, pela história, nós temos no segundo turno uma abstenção ainda maior do que no primeiro turno. Então as pessoas agora vão ter que, de fato, ver o que elas querem e a importância que é o voto neste segundo turno. Isso cabe também à responsabilidade e às estratégias de campanha, né? Porque, primeiro ponto, acredito que são as conversas que vão acontecer entre os dois candidatos mais votados, que vão agora disputar, então, pela última vez a competição que vai dar o direito de governar Rondônia pelos próximos 4 anos. Num segundo momento, você precisa o quê? Despertar o interesse das pessoas em participar do processo. Eu acho que o posicionamento de campanha de cada um deles também vai dizer muito se o cidadão se desperta ou não o interesse de ir às urnas votar, né? Eu acredito, quando você fala dos apoios, eu não acredito em transferência de votos. Ainda mais para um público tão seleto como que nós estamos chegando numa situação como o exemplo aqui. Independente de Léo Moraes, Daniel Pereira ou Pimenta de Rondônia pessoalmente se posicionarem para candidato A ou B, o que eu imagino que vai acontecer é o próprio perfil do eleitorado, ele vai buscar um candidato. Teoricamente, Marcos Rogério se apresenta como uma... Eu não vou dizer como uma... Ele se apresenta pelo partido como mais extrema-direita e Marcos Rocha como um centro-direita. Então você vai ter aí esse grupo de eleitores que votaram, os 119.583 pessoas que votaram no Léo Moraes, os 81 mil que votaram no Daniel e os 3 mil que votaram no Pimenta, vão conseguir escolher para qual deles, qual que vai ter maior similaridade. E aí? Muitos desses que votaram nesses três talvez não vão ter empatia com nenhum dos dois e pode aí haver uma abstenção. O que pode levar... O caso dos eleitores do Daniel Pereira, por exemplo, pode ser que se estabeleça dessa forma. Eu vou te dizer percam completamente o interesse. E do Pimenta também. E do Pimenta também se comportem dessa forma. Né? Justamente. Então agora a estratégia, de uma forma ou de outra, da campanha, ela vai mudar um pouco. Digamos que se fosse fazer um olhar muito frio aqui em cima desses números e de perfis, eu vejo que o Coronel Marcos Rocha pode ter uma tendência maior de absorver os votos dos eleitores do Léo Moraes, do Daniel Pereira e do Pimenta de Rondônia. É justamente o que eu queria te perguntar agora. Quem sai mais forte nesse primeiro turno? Nós temos o atual governador, que está menos de 2 pontos à frente do Marcos Rogério, e ele vem com 4 deputados federais eleitos pela sua coligação, correto? Correto. E ele vem com a segunda votação ao Senado, que é da Mariana Carvalho. Com tudo isso, também tem o apoio incondicional do maior colégio eleitoral do estado, que é a Prefeitura, através do Wildon Chaves. E ainda vem com a deputada estadual mais votada. Por outro lado, nós temos
né? Foram 2 deputados. A segunda mais votada, né? A Segunda Ida, né? mais votada, porque atualizando Laerte Laerte Gomes passou. ficou em primeiro mas lugar. que tem uma proporção também de muita imponência. E aí, por outro lado, nós temos o Marcos Rogério, que vem com o senador eleito, com 2 deputados e o partido do presidente, que foi o mais votado aqui. Dá para fazer uma aposta? Olha, não. Quer jogar para as empresas de pesquisa? Acho que a gente pode fazer isso. Né, A gente pode fazer isso aqui depois, viu? Vai valer aí, entendeu? Eu Então acho tá. que vale a pena. Ô, Pieta, coloca para nós os números de Senado aí, para a Angelita atualizar aqui, como é que ficou em números específicos a votação para o Senado aqui, que inclusive eu acho que, assim como a apuração para os candidatos ao governo, foi muito emocionante, né, pela paridade ali e depois a virada que acabou acontecendo. Olha só, tá na tela Jaime Bagatoli com 35,80% dos votos, são 293.488. E Mariana Carvalho em segundo com 32,15%, um total aí de 263.559 votos. Seguida de Jaqueline Cassol, com 12,69%, Expedito Júnior, 10,24%, Acir teve 63 mil votos, fez 7,72%, seguido de Pastor Josinélio, com 0,93%, e Doutora Rosângela Lázaro, com 0,46%. Qual a importância que você dá para esses 2 mais votados agora na campanha que vai começar novamente? É uma outra campanha e um pouco mais adiante. Os demais candidatos ao Senado, você visualiza algum tipo de composição com os executivos que aí estão, que agora pleiteiam o segundo turno? Olha só, a diferença de 29.929 votos entre Mariana e Jaime Bagatoli. Mariana, de alguma forma, sai vencedora, porque é uma votação expressiva, né? Uma votação muito expressiva, ela saiu com uma grande liderança. Eu acho até que a gente pode colocar que grande parte dos votos também que o próprio Coronel Marcos Rocha teve foi por causa de um grande engajamento que a Mariana teve na campanha do Marcos Rocha. Isso facilitou muito o trabalho dele no interior do estado, que alguns pontos que ela tinha, mas mostra, eu acho que Jaime Bagatoli, ele tem, eu fecharia em 2 ou 3 grandes tripés o nome dele. Primeiro, um empresário que tem sua força lá no interior, é um nome limpo. Na agricultura também, eles têm esse público já muito direcionado, né, que apoia ele lá no Cone Sul, principalmente. Segunda coisa, a força do Cone Sul. Como o interior do estado de Rondônia, ele se mobiliza e, mais uma vez, uma grande força do interior. Vou botar uma pimentinha na tua observação. Talvez você diria que a terceira seria o presidente. Eu começaria ao contrário. Você não acredita que o 222 não seria o mesmo fenômeno do... a campanha passada, 17. O Bolsonaro era 17 e Senado era... 170? 170. Enfim, agora, você não acha que essa teria sido a maior força? Eu não acredito, eu ia colocar como terceira, porque isso mostra o quanto o estado de Rondônia, nós falamos isso aqui na última quinta-feira, ele é um estado de direita, né? Ele é um estado conservador. Não é à toa que o Bolsonaro ganhou aqui em todos os municípios, né? Isso mostra o tamanho. Se nós formos ver, até nos deputados estaduais eleitos, quantos aqui de fato são de esquerda? O PT fez um deputado estadual, né? Então, quer dizer, se a gente pegar os partidos ali de centro-esquerda, tem mais 2, 3. Então, nós vamos pegar até a composição dos 24 nomes da Assembleia Legislativa são de direita ou centro-direita. Então, nós somos um estado conservador. E o Jaime Bagatoli vem mostrando justamente isso. E também tem um fato que mostra bastante a questão do número votos que a Mariana recebeu, que é um número muito alto também, né? Ela começou em primeiro lugar, depois teve uma virada quando as urnas começaram a abrir no interior do estado, principalmente no Cone Sul, a gente na hora não sabia de onde estavam vindo aqueles votos, e as informações que eu também tenho da assessoria é que a reação da Mariana era de felicidade, por ter recebido tantos votos, que ela estava tranquila, que estava tudo bem, e que a gente acredita também que um cenário aí, mais para frente, talvez nas próximas eleições, a gente está apenas confabulando aqui, né, Pieta? Conjecturando o que será o futuro político desse pessoal.
porque muitas possibilidades podem vir. E ela teve uma votação muito expressiva. Né? Fecha a ideia que Mariana Carvalho é uma vitoriosa no sentido de um grande nome que o estado de Rondônia produz, e hoje ela pode ser, ela tem aí seu gabarito político para pleitear qualquer outro cargo majoritário numa próxima eleição. O capital político dela fica muito explícito, né? A liderança que ela se torna com o desfecho dessa eleição. E agora também, muito provavelmente, o engajamento dela deve ser maior ainda para a eleição do atual governador. Isso não deixa nenhuma dúvida. Agora, o que vai ser nos próximos momentos, a gente vai ter que aguardar o posicionamento e o que ela deve pleitear, né? Ao contrário que não aconteceu, por exemplo, na visão aqui como na corrida ao Senado, com a Jaqueline Cassol, né, que saiu também como deputada federal, tudo aquilo que a gente conversou ontem. A situação do irmão ter sido candidato, voltou, ela não ter fechado com, talvez lá atrás, com o Léo, que era uma das ideias, né, no primeiro momento, isso machucou um pouco o processo eleitoral dela nessa campanha. E também fica um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. É claro que precisa se avaliar mais, de forma mais profunda, mas ela não se elegeu, não teve uma boa votação. O marido dela, que tinha o apoio incondicional, o candidato Luiz Paulo, também não se elegeu e não teve uma boa votação que marcasse ali, cheguei para o sistema. Teve também o genro do Ivo Cassol, que era candidato a deputada federal, salvo engano, a gente vai buscar depois detalhadamente, que também não teve sucesso. Então, a Zona da Mata, que sempre foi ali, né, um ambiente onde essa família era incondicionalmente a favorita nas urnas, parece-me que vai perdendo esse legado. Então, é claro que cada eleição é uma eleição, teve a saída de Ivo Cassol da corrida ao governo, mas, fato é, 2022... acho que entra um ano para ser esquecido pela família Cassol em termos de patrimônio político. Pianta, a gente queria trazer os números para deputado federal. Eu queria que a Angelita trouxesse rapidamente os 8 deputados federais, nome e votação para a gente comentar rapidamente já já. Angelita. Doutor Fernando Máximo, 85.604. Silvia Cristina, 65.012. Lúcio Moschini, 48.735, Maurício Carvalho, com 32.637, Fátima Cleide, Coronel Crisóstomo, 24.406, Tiago Flores, 23.791, Cristiane Lopes, com 22.806, são esses que foram eleitos, então, e o número de votações. Já falaram do Lebrão? Lebrão com 12.607, que é o último que entrou pela União Brasil. E um assunto que não está sendo comentado, e é preciso que seja dito, caso Marcos Rogério seja eleito, nós teremos um outro senador por Rondônia, né, meu querido Pianta? Tem que buscar o suplente do Marcos Rogério, que ele pode, então, assumir. A pergunta sobre a formação da bancada por parte dos deputados. O União Brasil foi realmente o grande vencedor. Conseguiu fazer 4 deputados federais. A pergunta que fica muito evidente, o coeficiente eleitoral, aqueles números que vão, e acho que nem 10% da população consegue entender, ele é responsável mesmo pela eleição desses que têm menos votos? Com certeza. Tanto nisso a gente pode pegar isso tanto no cenário para deputado federal quanto para deputado estadual. Né? Um exemplo aqui que nós temos, Fátima Cleide, do PT, teve 28.422 votos e não foi eleita. Por quê? Porque na somatória do partido, ela tem uma votação expressiva, mas sozinha dentro do partido. E não conseguiu fazer o coeficiente eleitoral, ficou na casa dos 30 mil. Ao passo que União Brasil, com 2 grandes puxadores de voto, que foi Fernando Máximo e o próprio Maurício Carvalho, eles levantaram esse volume, os outros também tiveram uma boa votação e eles conseguiram fazer 4 deputados federais. Ô Penta, coloca na tela para nós os nomes dos eleitos com a votação. A Angelita vai nos ajudar aqui também. Vamos lá, um a um, os 24 deputados estaduais. Laerte Gomes, 25.603 votos. Ieda Chaves, 24.667.
Ismael Crispim, 23.417. Cirone Deiró, 22.207. Ezequiel Neiva, 20.895. Alex Redano, 19.549. Marcelo Cruz, 18.798, Dr. Luiz do Hospital, 18.248, Cássio Góes, 17.753, Jean Oliveira, 17.125, Delegado Lucas Torres, 14.298, Luizinho Goebel, 14.162, Afonso Cândido, 13.665, Jean Mendonça, 13.488, Gislaine Lebrinha, 12.623, Rosângela Donadon, 12.097, Delegado Rodrigo Camargo, 11.804, Pedro Fernandes, 10.950, Alain Queiroz, 10.553, Ribeiro do Simpol, 9.751, Cláudia de Jesus, 8.845, Edivaldo Neves, 8.565, Doutora Thaísa Souza, 7.649, Nim Barroso, de 7.609. E encerra. Esses são os 24 candidatos que foram eleitos para a Assembleia Legislativa de Rondônia. Penta, o novo governador, ou mesmo o governador atual sendo reeleito, eu digo o novo mandato que vem para a partir de 2023, pode enfrentar problemas com esta formação? Ou você acredita que deve manter o perfil? Porque a convergência entre o Executivo e o Legislativo foi relativamente boa nesses 4 anos. Nesses últimos 4 anos, essa relação foi excepcional. Teve vários momentos de votações, de dele ter unanimidade nas votações. Isso aí era... nem os institutos de pesquisas explicariam uma situação como essa. E nessa formação dessa bancada, só o partido do atual governo, União Brasil, ele já faz 5 deputados estaduais. Então, quer dizer, só o partido dele, sem contar todo o grupo, como você tem aqui o próprio Patriotas, né, Republicanos, que fazem parte de toda essa, o PTB, até o Podemos, porque o deputado Alain Queiroz, ele esteve junto do governo durante os 2 anos que ele ocupou a cadeira. Então, o Alain também ele anda muito próximo, o governo é uma pessoa muito inteligente, então ele acaba andando junto com o governo no que é interessante. Então, assim, eu acho que aqui o governo tem, sinceramente, mais de 60% da bancada. Penta, a eleição para a presidência da casa já começou? A eleição ainda não, mas pelos bastidores isso já está rodando. Eu me refiro à campanha, perdão. A campanha começou ainda na fase da montagem das nominatas, né? O atual presidente da casa, ele pode ser reeleito, né? Pode ser reeleito. Então deve ser um forte candidato. Com certeza. Agora, os mais votados que estão chegando também devem brigar por esse posto. Deve brigar. Laerte Gomes é ex-presidente da casa, então ele foi o mais votado. Pode ser aí, agora assim, tem os acordos de cavalheiro que foram feitos, né? Então, assim, temos aí algumas coisas que podem acontecer. Perfeito.